Salve! E aí? Oi, pessoal! Está começando mais um Fronteira Podcast, um programa que não é jornalismo, mas vai trazer muita informação e entretenimento para te ouvinte. E para ti que clicou agora aqui no Spotify, na tua plataforma de áudio, eu sou @Pamela da Costa. Eu sou @adlemelo55. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, nossa primeira convidada, eu acho, Nicole Carrião, diga seu arroba. @Nicole Carrião Guria. E é isso aí, galera, estamos começando a segunda temporada finalmente agora com metade dos integrantes, né? Porque éramos 4, agora somos 2, né? Éramos 4. Éramos 4, parece até uma novela mexicana. Vamos embora depois. Os dois não vão embora não, que tem pizza depois. Ah, os gurias. Lembra da pizza de metro? Aquela que se eles não nos patrocinarem, não vai dizer o nome deles, né? Verdade. Vamos falar no microfone. Vamos começar então Com a apresentação da nossa... com a apresentação da nossa convidada. Com que idade tu te deu conta que tu teve aquela vontade de começar a cantar? A música na minha vida é uma história bem longa que vem de muito tempo, né? Eu sempre cantei muito em casa, sempre fez parte das minhas brincadeiras de infância. E os meus pais foram num jantar no CTG Sentinelas do Planalto. E nesse jantar, quem estava se apresentando na época era o Wilson Paim e a Janaína Maia. E a Janaína Maia, nesse show, estava vendendo o CD dela, o primeiro CD, né, Prenda. Pra quem não conhece, existia um dispositivo que se chamava CD, antigamente. Essa é boa, né? Não, olha. Bom, e aí os meus pais, sabendo, né, que eu gostava muito de cantar, gostava do CTG, já tinha sido de invernada do CTG Fronteira Aberta, eles compraram o CD pra mim e trouxeram. Eu tinha ficado em casa, era bem pequena, e eu, quando peguei aquele CD, comecei a escutar muitas e muitas vezes, decorar todas as músicas. E todas as paredes já sabiam todas as músicas de cor. Com certeza. E aí tu deu conta do que... E aí, poderia... mas era uma coisa muito intuitiva, assim. E aí resulta que eu gostava muito de me apresentar para as pessoas, né? Eu acabava organizando muitas Festivais apresentações. particulares. E eu tenho uma a Dinda Valdeci, que é envolvida com... Sempre eles foram envolvidos com CTG, com provas artísticas e etc. Inclusive, abraço pra eles. Um abraço pra eles. E um dia a tia chegou lá em casa e eu logo coloquei meu vestido de prenda e fui me apresentar pra ela com a primeira música que eu sabia, que era Benzedura, o nome da música Benzedura. E ela me incentivou, assim, falou pra minha mãe: olha, eu acho que a Nicole é afinada, que tu deveria investir, de repente coloca ela numa aula de canto. E, bom, a minha mãe acabou seguindo os conselhos dela, né? E eu comecei a fazer aula. E aí foi aí que tu descobriu o Cristiano Cesarino, ou teve algum antes? Na verdade, Quem não foi o aluno dele? Na verdade, eu comecei... A gente tava nessa busca, né? Por uma aula. E na época o Eduardo, que é nosso primo, fazia aula no Conservatório Wolfgang de piano. E era a única escola de música aqui em Livramento que nós conhecíamos. Um dia... É com o Daniel, né? Daniel, acho que é. Não sei se era ele na época, mas nós cruzamos ali na frente de carro uma noite e a minha mãe falou: bom, vou chegar aqui e vou ver se tem a tal aula de canto, que eu tava insistindo pra que ela me colocasse na aula, né? E aí tinha aula, quem dava aula na época era o Cristiano lá, e eu comecei a fazer aula com ele, mas logo no início já comecei a participar de festivais e fui participando de eventos fora do Livramento e a coisa foi ficando mais séria e os meus pais sempre me apoiando. E sempre gravando também, né? Eu lembro do tio Glória, um abraço, né? Pra fazer uma média. Que ele tava sempre com a filmadora, né? Pra quem não sabe, a filmadora é uma coisinha pequenininha assim, mas ele tinha uma que era maior, né? Sim. Ele adora. E eles dois, eu acho, né? Sempre de um lado para o outro e incentivando e querendo que tu seguisse esse caminho, né? Com certeza, e sempre foi também, né? Eu acho que muitas vezes acontece isso, assim. Que às vezes os pais acabam projetando os seus sonhos e desejos nos filhos, mas no meu caso foi totalmente uma vontade minha, porque os meus pais nenhum é músico, eles não têm nenhuma ligação. Além de gostarem de ouvir música, que sempre o meu pai escutou muita música em casa, uma pessoa que gosta muito do rádio, eles não têm nenhuma ligação com esse universo artístico. Então era eu que puxava, eu que queria. Então eles acabaram me apoiando, porque era algo que eu queria fazer.
um total apoio dentro de casa e depois tu começou a pegar apoio familiares, amigos. Sim. Ah, e ela ficou conhecida na família, né? Era a cantora da família. Com certeza. E daí o que acontece, né? Eu fui participando desses eventos no estado do Rio Grande do Sul, em várias cidades. Acho que eu já estive em mais de 100 cidades. Para não deixar os ouvintes curiosos, é só entrar aí no YouTube e procurar que ela já se apresentou no Galpão Crioulo, já se apresentou em... E fala mais perto do microfone, garoto. Depois tem que estar dando dele de áudio, galera. Já é. Bom, daí fiquei esse tempo aí participando dos eventos, né? E foram anos bem cheios, assim, de todo final de semana ter evento em alguma cidade e a gente viajar e participar. Passava mais tempo na estrada do que na E eu própria cidade. comecei a conquistar várias premiações, enfim, comecei a me destacar no trabalho que eu vinha fazendo. Mas chegou um momento, um pouco mais velha daí, né, porque algumas coisas desse início, que foi em 2006, eu nem lembro mais, assim, não tenho muitas memórias dessa época, porque realmente eu era muito novinha. E chegou um momento depois, um pouco mais velha, que eu realmente decidi, ainda com mais convicção, de que a música seria um propósito de vida e que não seria somente um hobby, algo tipo para eu fazer nas minhas horas vagas ou algo que eu iria fazer quando desse. Que a música seria uma coisa que ia ficar, que não ia passar. E Era uma certeza que tu tinha na época, né? Porque tu era pequena, tu tava começando na música, aí depois tu fez um pouco de dança, né? Acho que até hoje tu é envolvida. Sim. Então, acho que arte, no geral, né? Tu sempre soube que aquilo ia ter um significado enorme pra ti. Sim, com certeza. Eu sempre fui uma pessoa. Até outro dia eu tava comentando que eu sempre fui uma pessoa muito assim teatral, como eu posso dizer. Sim. Tipo, até essa história que eu tava contando, eu lembro que a gente foi numa chácara e encontramos um passarinho morto lá. E aí eu fiquei muito tocada com aquilo e eu decidi que a gente tinha que fazer um velório pro passarinho e tal. É a Então, cara dela. Não, é a cara então, dela. esse tipo de coisa, assim, eu sempre fui uma pessoa muito teatral e muito ligada com as coisas artísticas de todas as suas linguagens, né? Tanto na dança, quanto na música, quanto no teatro também, com algumas experiências que eu já tive. Daí, continuando a minha história, né? Eu cresci, né, um pouco mais e continuei participando dos eventos, mas comecei a fazer um trabalho, comecei eu a assumir as rédeas desse trabalho, né, a produzir mais coisas, a fazer mais contatos, a enviar meus materiais para os lugares e fui conseguindo conquistar um espaço aí dentro da música regional como uma das cantoras da nova geração e com certeza assim a música, eu sei que nenhuma profissão é fácil, né, mas a música especialmente ela tem muitas outras coisas envolvidas, né, que não só o teu esforço ou o teu talento, e sim a sorte, o QI, o estar no lugar certo na hora certa. Então eu fui conquistando várias coisas importantes na minha vida, assim, dentro da minha trajetória musical, como alguns prêmios, como foi da Califórnia, e participações em programas como o Galpão Crioulo, como o Galpão Nativo. Tive a oportunidade de cantar com a Soledad Pastorucci, que é uma cantora muito importante. Esse foi no Irajá, acho, né? Foi uma vinda dela aqui. aqui. Ela hoje é técnica do La Voz Argentina, que seria o equivalente ao The Voice E fora Brasil. do Brasil, tu te apresentou em Eu já tive a oportunidade de cantar para dentro do Uruguai, né, como em Minas de Corrales e também em outros estados, tipo Santa Catarina. A gente acaba ficando um pouco mais restrito, né? Não é fácil de ser músico no interior do interior, como é Livramento. Embora hoje a gente tenha a internet como grande aliado, por exemplo, ontem nós fizemos uma live no Instagram e tinha gente de Curitiba, tinha gente de Santa Catarina, tinha gente aqui do Rio Grande do Sul, mas de várias cidades diferentes nos acompanhando ali pela live. Então é uma forma da gente projetar o nosso trabalho para outros lugares sem se deslocar fisicamente, né? Aí acaba que, claro, tu tem essa raiz tradicionalista, digamos, e gaúcha no geral, mas acaba que através do teu trabalho tu vai disseminando a própria cultura do lugar onde tu veio, né? Que nada mais é do que algo que faz parte de ti já, né? Com certeza, eu também já trabalhei com outros gêneros que não a música gaúcha, né? Então eu tive a oportunidade de fazer já 2 musicais
que nos dois eu entrei como bailarina e acabei depois cantando também. Como cantor. E acabei fazendo as duas coisas. Um deles foi o Musical Pela Vida em Santa Cruz do Sul, que teve participação das bailarinas do Faustão. Enfim, nós ficamos 20 dias lá em Santa Cruz montando o musical para estrear na data final, né? E depois, lá em Santa Maria, durante o meu período de faculdade, tive a oportunidade de participar do musical Chicago in Concert, que foi uma remontagem do musical da Broadway Chicago, e que foi uma experiência única também. E aqui mesmo em Livramento, né, com as nossas apresentações no Vivo Pub, e em outros lugares aqui desse estilo, a gente já trabalhou com MPB, com samba, com pop, com rock nacional, com músicas diversas, né? Porque eu tenho acredito muito nisso, assim, que a música é universal, que claro, existem os ritmos, existem os estilos, mas acho que a gente não pode nunca se limitar. A gente tem que conseguir transitar entre diferentes linguagens musicais e artísticas. Isso, querendo ou não, enriquece o nosso trabalho, acho que se reflete muito no meu trabalho, né? Porque eu sou uma cantora regional, mas o meu trabalho não é tradicionalista e não é aquele gaúcho raiz. É um trabalho mais contemporâneo, mais jovem, que reflete de fato quem eu sou, né? Porque eu não sou da campanha, eu não sou da lida do campo. Eu sou uma guria urbana que gosta da cultura regional, que tem uma ligação, que tem uma certa vivência, mas aquilo não faz parte do meu dia a dia. Então o meu trabalho ser mais aberto, ter linguagem do folclore, da MPB, isso reflete muito as minhas origens mesmo, né? E nos dias de hoje, durante a pandemia do Covid, o que vocês têm feito assim de diferente ou o que tu tem levado à vida? Ideias e vocês têm uma... O que tem feito em geral, assim? Isso, vocês têm uma produtora, né? Na verdade, o Dedé tem, pelo que eu sei, tu faz parte, vocês estão ali na administração, na produção de conteúdo. Bom, a gente tem duas empresas, né, que a gente trabalha em parceria, que é a Brascos Imagens e a NCC Produções, são dois CNPJs diferentes, para explicar um pouco melhor, né? Falando um pouco da pandemia, no ano passado, no ano de 2020, acredito que, assim como foi para todo mundo no início, assim, nos primeiros 6 meses de pandemia, a gente não sabia muito o que fazer, como fazer e quanto tempo ia durar e como reagir. Então também foi um momento que eu passei por problemas de saúde na família e acabei ficando um pouco mais reclusa e acabamos não fazendo muita coisa, além de 2 lives que nós participamos, uma financiada pelo Banrisul e outra, até que nem o Bolsonaro. E outra financiada pela Semana Farroupilha de Porto Alegre. Então a gente participou desses 2 eventos, ambos alusivos à Semana Farroupilha. E bom, daí a partir da metade do ano a gente se deu conta assim, olha, essa pandemia vai longe, a gente precisa começar a pensar em formas de trabalhar que não sejam... Mais uma vez a música vindo como uma salvação também, né? Sim, com certeza. Porque a música é uma coisa que inspira, né? Ela te dá vida e dá muito trabalho também, né? Sim. E tu te firmar como cantora, tu fazer um nome, que é uma coisa bastante difícil, né? E tem muitos artistas que ainda hoje, ou tem anos de carreira e não são tão populares, assim, tão conhecidos. Sim, com certeza. Eu acho que, principalmente também falando da pandemia, né? Muito se falou, assim, do que eram serviços essenciais. E eu, logicamente, sou super a favor de todas as medidas de segurança. Mas acabei vendo, porventura, muita gente nas redes sociais, até de certa forma questionando verbas que vieram para os trabalhadores da cultura, como querendo dizer que músico é vagabundo, que músico não... Que música é trabalho, né? E eu acho que, assim, se tu for pensar, as pessoas se mantiveram durante a pandemia, ou seja, mantiveram um mínimo de saúde mental baseado em arte e cultura, com música, com séries, com novelas, com livros. E as pessoas não têm noção de que isso tudo é cultura e que isso tudo é feito por alguém. Claro, porque aquela série que a pessoa vê, tem alguém que pensou, tem uma equipe enorme produzindo, até na questão da música, né? Tu tem composições que tu tá fazendo, mas tu também tem parceiros que compõem, e aí quando tu canta, tu sobe num palco, tu leva o trabalho teu, tu leva o trabalho deles, e toda a equipe que tá montando um festival, né? Então não é
a gente tem que ter, eu acho que, um pensamento mais coletivo, né? Com de certeza. que tem pessoas trabalhando arduamente, tem pessoas que também perderam seus empregos, né? Porque eu vi esses tempos que tem grandes cantores nacionais que eles tentaram manter a equipe, né? E mesmo que não estivessem gerando renda, manter o salário das pessoas, né? Com certeza foi um rombo econômico, assim, para o setor da cultura de maneira geral, extremamente grande, né? Desde os trabalhadores da graxa, como a gente costuma dizer no meio, né? Os técnicos de som, o pessoal que monta toda a estrutura de palco, até, enfim, produtores, escritores. E as leis de incentivo à cultura nesse momento foram grandes protagonistas nesse momento de pandemia e nós, inclusive, como empresa, trabalhamos muito nesse sentido, voltados para a produção de trabalhos financiados pela Lei Aldir Blanc. E isso nos deu um grande respiro, assim, nos deu uma boa margem da gente ter como trabalhar e ter sustento financeiro, né? Embora nem eu e o André trabalhamos diretamente com música, mas boa parte da nossa renda está diretamente ligada com esses trabalhos que a gente faz, tanto na produção audiovisual quanto na música. Então nós trabalhamos muito. Em 2020 nós fizemos essas lives e trabalhamos aí na produção de alguns clipes, como foi o clipe Ladrão de Vaca, do Leonel Gomes, e alguns outros trabalhos audiovisuais que agora eu não me recordo. Todos disponíveis no YouTube, né? Isso, tá só no teu YouTube ou alguma participação, tá em algum outro canal? Não, assim, os clipes que a gente produz externos, né, ou seja, que não são pra mim, pra minha marca, Nicole Carrion, estão nos canais dos artistas que nos contratam pra fazer esses serviços. Tem alguma lista desses artistas aí? Tem uma playlist no YouTube da Brascos Imagens com todos os trabalhos que nós fizemos já, até desde o início que nós começamos. Vamos deixar aí o link na descrição da... Tá bem legal. Pessoal. Produção audiovisual daqui, né? Audiovisual gaúcho, como a gente gosta de dizer. E gaúcho não atrelado à figura do gaúcho, o homem de bota e bombacha, mas audiovisual gaúcho porque é feito aqui no Rio Grande do Sul, né? Acho que também tem um pouco, às vezes, de confusão de termos das pessoas. Não, é aquela coisa de ter orgulho bem do local de origem, né? Como o baiano, ele é da Bahia, tem acarajé, tem isso e aquilo. E tantos outros, eu cito o Nordeste porque o pessoal, tu vê que quando fala, eu sou do lugar tal, eles têm orgulho, né? Eu acho que boa parte do trabalho de vocês pode ser essa questão também, de tu mostrar o teu trabalho, porque tu é artista e é tu que tá fazendo aquilo, mas tu vem de algum lugar também. Sim, com certeza. Acho que a gente tem que valorizar, né, da onde a gente veio pra gente poder saber pra onde a gente vai, né? Eu concordo contigo e a gente fica muito feliz com a tua participação. Acredito que tanto eu como o Adi, e com certeza te esperamos para participação em outros programas, pra gente desenvolver muito mais assuntos. Lembrando para os nossos ouvintes, não esqueçam de seguir @Nicole Carrion Guria, @AdiDemelo55 e eu, Pamela da Costa. Esse foi mais um Fronteira Podcast.